Lucas 22, verso de número 39. Aqueles que localizaram, por gentileza, diga amém. Amém. Coisa boa, eu creio que todos achamos. Escrito está assim, Lucas capítulo 22, verso de número 39. Então, acompanhado pelos discípulos, ele deixou a sala superior e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. E ali, ele orava a Deus. E ele incentivava os discípulos a orar, para que não caíssem em tentação. E ele se afastou um pouco, se ajoelhou, e orava ao Pai. E dizia: se possível for, afasta de mim esse cálice. Porém, todavia, seja feita a tua vontade. Então apareceu um anjo de Deus para o fortalecer, porque ele estava em tremenda agonia de espírito, a tal ponto que o seu suor se converteu em grandes gotas de sangue, que corria sobre a sua face até o chão, enquanto ele orava fervorosamente. Finalmente Jesus se levantou e voltou até os seus discípulos. Encontrou todos dormindo, pois estavam cansados pela tristeza que tinha. E disse Jesus: levantem-se, orem para que não caiam em tentação. Porém, ele mal acabou de falar isso, aproximou-se dele uma grande multidão, conduzida por Judas, um dos 12 discípulos. Judas caminhou até Jesus e o beijou no rosto. E disse Jesus: Judas, com um beijo, tu traz o Filho do Homem? Quando os outros discípulos viam o que ia acontecer, perguntaram: mestre, feriremos a espada? E um deles avançou contra o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: retenhas, não faça isso. Tocou-lhe na orelha do servo do sumo sacerdote e o curou. Depois Jesus se dirigiu aos sumos sacerdotes e aos principais da guarda do templo e aos líderes religiosos que estavam com a multidão. E Jesus disse: eu por acaso sou algum bandido? Porque vocês vêm contra mim na calada da noite, com espadas e cacetetes, para me prender. Por que não me prenderam no templo? Eu não estava todos os dias com vocês. Porém, vem a estas horas. Isto acontece porque é chegado o momento do poder de Satanás se manifestar. Amém? Igreja de Deus, não feche a sua Bíblia. Permaneça com ela aberta, justamente no texto que lemos. Na noite de hoje, eu quero te conduzir dentro do texto e do contexto que lemos. E à luz de tudo isso, eu gostaria de pensar em um tema para trabalhar com a igreja essa noite. E o tema é esse: o jardim da oração e o momento da submissão. É sobre este tema que eu quero meditar com você na noite de hoje. Todo esse contexto que acabamos de ler, nesta noite fatídica de Jesus Cristo, no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras,
acontece em uma quinta-feira chamada dentro do judaísmo de Erev Pasher, ou Pesher. Uma quinta-feira que antecede a Páscoa judaica. Esta seria a última Páscoa que Jesus Cristo celebraria com os seus apóstolos, das 3 que ele celebrou. É justamente nesta noite, momentos antes desse texto que lemos, que Jesus está reunido no cenáculo, e ele vai trazer uma redefinição, ou ele vai instituir no lugar da Páscoa a ceia. E é justamente dentro deste contexto que eu quero meditar e analisar com você. Do verso de número 39 ao verso de número 41 que lemos, Jesus, ele ora fervorosamente, ele ora intensamente, mas o mais curioso é que, se você notar aí, ele ora sozinho. Havia 11 discípulos, 11 apóstolos com Jesus. Esses 11 que está com ele neste momento são os mesmos que por cerca de 3 anos e meio caminhou com ele, ceiou com ele, aprendeu com ele, viu e ouviu ele operar sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Mas nenhum dos momentos de maior sofrimento de Cristo, Filho de Deus, ele está orando sozinho. Ele convida os discípulos para orar. Ninguém quer orar com ele. Ele se destaca um pouco mais à frente e começa a orar sozinho. E diz o texto que lemos, no jardim da oração, prestes à submissão total, que Jesus Cristo ele faz um pedido ao Pai: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. E sobre este pedido de Jesus a Deus, nasce inúmeras especulações. O que será que Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Messias, o aguardado, desejado das nações, o que será que ele quis dizer com essas palavras: afasta de mim esse cálice, se for possível? Abre um leque de interpretações. E eu gostaria de pensar em uma interpretação para essas palavras de Jesus com você essa noite. Alguns chegam a dizer que esse pedido para afastar o cálice é como que se Jesus estivesse com medo da morte, de toda a dor que ele sofreria. Essa é uma possibilidade que as pessoas pensam e interpretam e dão para o texto. Eu respeito, mas não concordo. E por que eu não concordo que Jesus estava com medo, ou com medo aparente da morte? É simples. Nos 4 evangelhos que narra a vida, a história, o ministério de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, por cerca de 9 a 12 vezes, dependendo da tradução bíblica que você está portando, Jesus Cristo falou abertamente que ele morreria. Se ele previamente saberia que ele morreria, por que ele teria medo da morte? Não faz sentido. O que então será que Jesus quis dizer com essas palavras: afasta de mim esse cálice? Eu entendo que o próprio contexto traga a explicação do que isso significa. Quando você olha os versículos seguintes a este pedido de Jesus, no verso 42 até o 44, você vai notar aí que Lucas escreve que ele agora está em agonia profunda, a tal ponto de o seu suor se converter em grandes gotas de sangue.
E a ciência comprova que isto é um fenômeno chamado hematidose. Quando o corpo está no estresse, a chegar ao ponto de um colapso, o suor se converte em grandes gotas de sangue. É o momento da agonia extrema de Jesus Cristo. E é o momento da submissão total de Jesus Cristo, porque Ele diz, se possível for, afasta, mas, todavia, seja feita a tua vontade. Mas ainda não respondemos a pergunta, o que era esse cálice? Eu trago aqui uma possibilidade de interpretação. Neste momento, a partir destas horas que Jesus está no Getsêmani, no Monte Oliveira, é cogitado que a partir do momento em que ele começa a orar, o momento em que ele está em agonia, que Deus tem que enviar um anjo para fortalecer ele sofrerá por 12 horas seguidas, de forma ininterrupta. Nesse momento que ele ora fervorosamente, sozinho, ninguém quer orar com ele, que ele está em total agonia de espírito, e ele começa a transpirar sangue. Muitos entendem que ele começa a sentir o peso da humanidade que recai sobre os seus ombros. Nesse momento ele começa a sentir todas as mazelas, toda a miséria, toda a promiscuidade, toda a nojeira de pecado que cairia sobre os seus ombros. Você já parou para pensar que Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, santo, sem mancha, sem mácula, nunca errou, nunca transgrediu? Você já parou para pensar que neste momento, pecados de adultério cairiam sobre ele, pecados de fornicação cairiam sobre ele, pecados de homicídio, pecados de todo tipo de natureza, pecados de violência sexual, pecados de pedófilos que iriam se arrepender e creem que isto caiu sobre ele? Toda essa imundície caindo sobre aquele que é santo, que nunca pecou, que nunca experimentou o erro. É o momento da separação de Deus e do seu Filho. Você já parou para pensar que Jesus Cristo, durante toda a eternidade, Ele esteve e habitou junto com o Pai? Por mais de uma vez Ele não afirmou, eu e o Pai somos um. Ele nunca, João, havia experimentado a separação do Pai, porque ele sempre esteve com o Pai. Só que a partir desse momento, o Deus Santíssimo se aparta de Jesus Cristo. É o único momento da história da eternidade que é como se o Pai virasse as costas para Jesus Cristo e ele se sentiu sozinho, porque os nossos pecados estavam sobre ele, toda a nossa imundícia de erro estava sobre ele. E é aqui que talvez eu levanto essa possibilidade, essa hipótese, que o cálice que Jesus está falando, se possível for, afasta de mim, seria a ausência do Pai, e ele ter que enfrentar tudo isso sem o auxílio de Deus. Ele ter que passar por tudo isso sem o poder de Deus atuando sobre ele. Porque se ele enfrentasse isso com a atuação e o poder de Deus, o sacrifício não seria perfeito. Ele não seria um substituto perfeito para mim e para você. Porque ele pagaria como Deus. E Deus precisaria cumprir a lei e regir o seu juízo sobre um representante humano. Porque Cristo morreu para justificar seres humanos. Ele foi o Cordeiro substituto. Deixa eu refrescar sua memória. Velho Testamento, quando a família ou o homem pecava, quem morria no lugar? Cordeirinho. Era levado lá para o sacerdote. Aí aquele cordeiro que não tinha nada a ver com o meu pecado, tinha nada a ver com o meu erro,
tinha nada a ver com as mazelas da minha família, teria que morrer, ser sacrificado no meu lugar, cordeiro substituto. Jesus Cristo, Ele é o nosso cordeiro sacrificial, Ele é o nosso substituto. A lei de Deus é clara, o salário do pecado é a morte. Qual que era a sentença para mim e para você? Morte. Porque os nossos pecados ofendem a santidade de Deus. E o preço que Deus pede, nós jamais conseguiremos cumprir ou pagar, que é perfeição. Eu ensinei para vocês há poucos dias, nas nossas aulas de teologia, que a lei de Moisés só nos conduziu a Cristo, porque ninguém conseguia cumprir a lei de Moisés. A lei de Moisés exige do homem e da mulher perfeição. Se você tropeçar em um mandamento, você quebrou todos os demais e você é impuro. E detalhe, a lei de Moisés exige tanta perfeição, você não precisa de 10 pecados para ser condenado ao inferno. Você não precisa de 100 pecados para ser condenado ao inferno. Somente um único pecado você já é digno do inferno. Aí eu te faço uma pergunta: quantos pecados você cometeu hoje? Nós pecamos pensando, pecamos falando, pecamos agindo, pecamos quando não agimos, por omissão, porque o texto diz que quando você pode fazer o bem e não faz, você peca, por omissão. Eu não conseguiria pagar, você não conseguiria pagar, então foi necessário o justo, o sem mácula, o sem mancha, o perfeito vir pagar o débito no meu e no seu lugar. Só que ele teve que pagar como homem, ele teve que sofrer como homem, e nesse momento Deus se aparta dele, porque o pecado da humanidade está sobre ele, e Deus não habita, Deus não comunga onde há o pecado. Essa é a minha hipótese, que ele não estava com medo da morte, o que ele não queria era a separação de Deus, é ficar longe do Pai, é ter a sensação de não estar em comunhão plena com Deus. Mas veja comigo, após todo este contexto, como se não bastasse, ele vai mais uma vez chamar os seus discípulos para orar com ele. Ninguém se levanta para orar. Ele mal termina de convidar eles para orar, chega uma multidão, e no meio da multidão, aquele que horas atrás havia participado da ceia e comido da mão dele, e o diabo entrou nesse, Judas. E isso é curioso, é para se pensar. Judas é o famoso joio no meio do trigo. Andou 3 anos e meio com Jesus, enganou o grupo inteiro, só não enganava Jesus. Tomou até ceia e o diabo entrou nele. E o texto diz que Judas vai até Jesus. E para sinalizar que ele era Jesus, cumprimenta com um óculos santo, um beijo no rosto. Por que será que Jesus fez esse sinal? Alguns pensam porque todos eles eram parecidos, quase o mesmo semblante. Como detectar na calada da noite, não tinha luz como temos hoje, quem era o Jesus? Judas o entrega, Judas trai ele com um beijo no rosto. E neste momento se cumpre o Salmo 41 e verso de número 7. O meu amigo íntimo, que come comigo no prato, ele vai me trair. E nesse momento, um dos discípulos, o Zelote, que andava armado com espada, sacou a sua espada, decepou a orelha de um servo do sumo sacerdote. A multidão gritou: e agora? Vai ser na espada, Jesus? Guarde a espada. Guarde. Ele cura o servo do sumo sacerdote. E após ele curar o servo do sumo sacerdote, e toda a multidão vir para cima dele, se cumpre Zacarias 13:7. Ferindo o pastor, o rebanho se espalharia. Todo mundo perna para quem te quer. Até o Pedrão, que horas antes olhou para Jesus e falou: eu vou contigo até a morte.
meteu o pé. Jesus está no jardim da oração, no momento da submissão, sofrendo como homem, padecendo como homem, recebendo toda a imundície de pecado que recairia sobre os seus ombros, de pessoas que ao longo da história da humanidade se arrependeriam, creriam nele e seriam perdoados, tudo sobre ele. Daí ele é capturado e é levado na calada da noite para um julgamento totalmente lícito na casa do sogro do sumo sacerdote. Ele é conduzido para a casa de Anás, corrupto líder de Jerusalém, que segundo o historiador Flávio José, enriqueceu sua família e arrumou um puxadinho para colocar o seu genro Caifás como sacerdote, apenas para a politicagem em Jerusalém. Jesus é conduzido para a casa desse patife. Ali ele é insultado, ali ele é xingado, ali ele é humilhado e é zombado. Na casa de Caifás, na mesma madrugada, a mesma coisa. Na manhã seguinte, Jesus preso, insultado, cuspido, xingado, humilhado, é levado para o Sinédrio de Jerusalém, que era composto por cerca de 72 anciões, escribas, sacerdotes que dominavam a lei de Deus, mas um Sinédrio comprado e corrupto, que não tinha compromisso com Deus, levantam falso testemunho contra o meu e o seu Senhor, e ali é decidido, ele precisa morrer, ele precisa ser assassinado. Começa a peregrinação de Jesus Cristo, capturado no jardim, na calada da noite, e ele mesmo questiona: por que não me pegaram no templo? Vem me capturar como um bandido na calada da noite? Porque eles sabiam que no templo Jesus Cristo seria protegido pelas multidões que criam nele, mas como pilantras vão na calada da madrugada, conduz um concílio totalmente errado. O concílio era no Sinédrio, ele não podia ser julgado na casa de Anás e Caifás, contra a lei do próprio Deus, do Velho Testamento, que eles julgavam cumprir e fazer. O Sinédrio corrupto move pessoas para testemunhar mentiras sobre Jesus. Como os judeus não podiam dar sentença de morte em Jerusalém, Jesus é conduzido a Pilatos, o líder romano que cuidava de Jerusalém. Levanta-se falso testemunho que Jesus era contra pagar o imposto, o tributo. Ele interroga o meu mestre. Não vem Jesus nenhuma acusação, nem para castigo. Mas os fariseus corruptos, os religiosos invejosos, move toda a multidão: mate-o, crucifique-o, mate-o, crucifique-o. Jesus é conduzido a Herodes, que era como um rei da Galileia. Herodes fica feliz em ver Jesus porque a sua fama era grande, mas também não vê nada para cruzar Jesus. Veste ele com roupa chique de como um rei e volta Jesus para Pilatos. E em todo esse contexto, por onde passava? Humilhação, esbofeteado, xingado, blasfemavam sobre ele. O Filho de Deus, o nosso Redentor, perante a massa da multidão, Pilatos, vendo que não poderia ceder os apupos e vaias da multidão ensandecida por sangue, ele lava suas mãos e entrega Jesus aos judeus, que preferem soltar um bandido, Barrabás, rebelde, assassino, para crucificar a Jesus, por inveja.
12 horas de extrema humilhação e sofrimento, envergonhado pelo sinédrio judaico, humilhado pelo pretório romano, esbofeteado e cuspido e socado, recebe a sentença de crucificação, antes uma punição romana, de pelo menos 37 chibatadas, com um chicote chamado azorrague, que era composto por 12 tiras de couro, nas pontas das tiras, ossos de carneiro quebrado e chumbo, cada chicotada, 12 cortes que se abriam no corpo de Jesus. Ao final de uma surra romana, órgãos internos era visível. E diz o texto que em meio a todo este sofrimento, se cumpriu o que disse Isaías, capítulo de número 53. Como ovelha muda foi levada ao matadouro, e na presença dos seus inimigos não abriu a boca para reclamar. Ele não reclamou. Ele não reclamou. Porque ele sabia do propósito dele. Ele estava debaixo da submissão de Deus. Eu não tenho sombra de dúvidas que Jesus Cristo, é isso que eu penso, isso é meu, tá? Que Jesus Cristo, no meio de todo aquele sofrimento, Ele enxergou todas as nossas vidas. Ele te assistiu. Ele me assistiu. Ele viu as nossas lutas, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. E se eu e você jamais conseguiria vencer, Ele teve que vir. Teve que sofrer. Aquela chicotada era para mim. Aquela humilhação era para mim. Aquele desprezo era para mim. Aquela cruz pesada que Ele carregou com o rosto encebado de sangue e poeira, debaixo dos apopos de vaia, de uma multidão ensandecida e sedenta por sangue. Era para mim. Era para mim aquela cruz. Aquela cruz era para você. Pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, era para nós aquela cruz. Mas o Cordeiro substituto, em momento algum reclamou. O Filho de Deus é conduzido pelas ruas de Jerusalém. O Santo Justo, o Fiel, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade, está suspenso agora, entre a terra dos homens e o céu de Deus, num patíbulo de horror, pendurado no madeiro, humilhado, surrado, desmoralizado, espancado, cuspido e envergonhado, seminu. E alguns questionam que era nu mesmo, para humilhar. Está lá o Filho de Deus, servindo de espetáculo. Você lembra que eu falei que a possibilidade de Cristo pedir afasta de mim esse cálice seria a separação entre Ele e Deus? Antes de Jesus Cristo se entregar à morte, porque ela não tinha poder sobre Ele, Ele se entregou. O que Ele exclama pendurado no madeiro? Você lembra? Deus meu, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Você passa provações e você tem o auxílio de Deus e você sofre, porque nós sofremos com as provações, com as dificuldades. Imagine você enfrentar elas sem o auxílio de Deus. Imagine você passar por todos os seus sofrimentos sem a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. Jesus enfrentou todas essas 12 horas sem o auxílio de Deus, como homem,
talvez se sentindo imundo por todos os pecados que estavam sobre ele, toda a imundície que estava sobre ele. 12 horas de sofrimento e agonia extrema, sem comer, sem beber água, sem dormir. E quando ele pede água, é dado para ele uma vara de isopo e uma esponja, vinagre. E muitas pessoas não sabem nem o significado disso. Vara de isopo, usado com esponja e vinagre, era o papel higiênico da época. Foi isso que ele tentou encostar nos lábios de Jesus. Era o modo de higiene para limpar o número 2, uma esponja embebida de vinagre. Você já imaginou que humilhação que é essa? Passar um papel higiênico na sua boca, sujo, humilhado, deslacerado, desmoralizado, abandonado, servindo como espetáculo em um palco de horror. Lá está o nosso Cristo, se entregando por mim e por você, se entregando por nós. E nós precisamos ter a consciência clara que Ele nos amou quando nós éramos inimigos dEle. Inimigos. Ele não me chamou, não te chamou porque nós somos bonitinhos, belezinha, não. Ele chamou porque nos amou, porque nós somos falhos, somos pecadores. Nós erramos diariamente. E mesmo assim Ele te amou com amor inexplicável. Ele não abriu mão de você. Por isso Ele sofreu por você. Por você. Ele padeceu naquela cruz. Chegando perto da hora nona, Ele exclama em alta voz: Tetelestai, está pago, está consumado. Havia uma cédula contra mim, contra você, que exigia um preço pelos nossos erros. E qual que era o preço desse cheque, deste papel? Morte! Naquele dia, com o sangue dele, Ele riscou essa cédula, Ele quitou, Ele pagou. Ele te livrou do poder da morte eterna, te livrou da separação total de Deus, que é ser lançado no lago de fogo e enxofre. Naquele dia, pendurado no madeiro, o Filho de Deus, em toda a sua agonia, Ele levou sobre Ele todos os seus pecados, te livrando da condenação eterna e da separação eterna entre você e o seu Deus, que é santo. Ele pagou o preço que eu e você jamais conseguiríamos pagar. Nos livrou da segunda morte, que é a mais cruel de todas. A morte do corpo, para nós tem solução: a ressurreição. Talvez para o ímpio, como diz o apóstolo Paulo, tem esperança nenhuma. Morreu sem Cristo, vou reencarnar, vou para o além. Para os cristãos, os mortos vão ressuscitar com o corpo perfeito. Para essa, está tranquilo. Mas e a segunda morte, que é a mais cruel de todas? A segunda morte é separação total de Deus. É lago de fogo, é inferno, é irreconciliável. Quem entrar lá dentro não sai nunca mais. Muitas pessoas querem anular o sofrimento eterno com a linguagem secular dos dias de hoje. Não, esse negócio de sofrimento eterno não existe. Isso é criação de pregador, de pastor, para colocar medo no povo. Deus é amor. Um Deus de amor jogaria pessoas para sofrer eternamente? As pessoas precisam entender
que milhões irão para o inferno, não é apenas por conta do pecado que elas cometeram, mas é porque elas rejeitaram a justificação, a solução que Deus enviou pelos seus pecados, Jesus. É por isso que as pessoas irão para o inferno, porque Deus enviou a solução para os problemas do pecado, Cristo, a fonte da água viva, mas as pessoas rejeitam a fonte da água viva, então serão separadas eternamente de Deus, porque não quiseram a fonte da água viva. Jesus, ele é claro, o inferno foi criado para Satanás e seus anjos, mas os homens e mulheres vão para lá com suas próprias pernas, porque rejeitam Jesus Cristo, o Salvador. Salvação não está em placa de igreja, salvação não está em instituição, a salvação está em Jesus Cristo de Nazaré. Morreu, pagou o preço, naquele dia pendurado no madeiro, Ele nos justificou, Ele nos perdoou, Ele nos adotou na família de Deus, como filhos e filhos por adoção. Naquele dia, Ele curou as nossas feridas fatais da segunda morte, que é a escravidão do pecado, e naquele dia Ele nos salvou, pendurado no madeiro. Tudo isso Ele te garantiu naquele dia, te garantiu acesso direto e exclusivo para Deus. No momento em que Ele está prestes a morrer, o véu do templo se rasga de cima a baixo, dando acesso ao lugar santo que só o sumo sacerdote podia entrar. Agora você não precisa mais de intermediário, Jesus, Ele é o nosso intermediário entre Deus. Aonde você orar, Deus te ouve. Para a glória de Deus, para a surpresa e tragédia dos judeus, ao terceiro dia, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ressurge dos mortos, ressuscita. O mais curioso é que os crentes parece que têm mente fraca, ou têm pouca fé. Em todo momento ele falava que ao terceiro dia o Filho do Homem ressuscitaria, e quando a notícia chega, é um espanto até para eles, até eles duvidam. Fomos no túmulo, as mulheres, para passar as especiarias no corpo, para cuidar, fazer todo o ritual ali do defunto, mas o túmulo está vazio, e a pedra foi movida de dentro para fora. Os soldados testemunharam que viram um grande resplendor, e o relato é que anjos de Deus abriram a porta do túmulo. O Senhor ressuscitou, o túmulo está vazio, Ele vive e reina para todo sempre. Ele pagou o preço, Ele te comprou, Ele te justificou, Ele te santificou. E sobre você que é remido, lavado, sarado e curado pelo sangue de Jesus Cristo, Ele não te deixou sem esperança. O que Ele te prometeu? Um carro novo? Uma casa nova? Uma conta abarrotada, estourando no banco? Pode te dar tudo isso, mas essa não é a maior promessa que Ele te fez. Qual é a maior promessa que Ele te fez? Eu vou vos preparar um lugar, e quando eu voltar, eu vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês possam estar comigo. O nosso encontro com Cristo ressurreto, que pagou os nossos pecados, pendurado na cruz, é a maior esperança que eu e você devemos aguardar, e deve arder no nosso coração todos os dias, porque todas as provações que nós ainda enfrentamos, toda angústia, toda tristeza, toda decepção que eu e você ainda enfrenta, só terá o seu fim pleno neste grande dia. Até lá, infelizmente, lágrimas ainda vão escorrer, ossos vão se partir, corações vão se entristecer. É uma luta contínua. Só que agora para você é totalmente diferente, porque você não enfrenta essa luta sozinho.
Ele foi preparar lugar, mas Ele enviou o Espírito Santo para te consolar. E o Espírito Santo, Ele habita, Ele mora dentro de você. E Ele testifica diariamente no seu coração que Cristo vive e reina, e Ele voltará para nos buscar. E todas as nossas tristezas terão o seu fim. Todas, não é algumas nenhuma, todas. Toda vez que eu estou bem triste, estou angustiado, estou contrito, estou desanimado, passando por provação, eu abro a minha Bíblia e leio o texto que eu mais sonho em viver, Apocalipse 21. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eis que tudo novo Ele faz. Eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que desce do céu como uma noiva para o seu esposo. Ali não haverá mais pranto e nem choro, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele será o nosso Deus, e nós seremos o teu santo povo. O nosso descanso é a nova Jerusalém, a nossa esperança é a nova Jerusalém, a nossa alegria é a nova Jerusalém. E eu não tenho sombra de dúvida que em Cristo Jesus eu te encontrarei lá. Estaremos juntos, como igreja, como rebanho e como povo. E será extraordinário, porque quando este dia chegar, nunca mais eu vou te decepcionar, nunca mais eu vou conseguir pecar contra você, te entristecer, porque nós seremos 100% santos, como é o Senhor. Se milhões sofrerão eternamente, outros milhões viverão em alegria imensurável, prazer inexplicável, eternamente na presença de Deus. E o mais extraordinário, para fechar, o texto diz que nós prosseguiremos em conhecer a Deus. E Deus, Ele é infinito no seu ser. Nós estaremos 1 milhão de anos com Deus, ou Cristo, e não conheceremos Ele em sua totalidade. 10 milhões de anos na alegria, satisfação, paz, resplendor, conhecendo e conhecendo a Deus, cada dia mais e mais. É isso que Ele tem preparado para você. É para isso que Ele tem te separado, é para isso que Ele tem te chamado, é por isso que Ele tem te sustentado e te dado forças, para você chegar e viver esse grande dia. As nossas provações aqui são momentâneas, não são eternas. Aqui nós somos peregrinos e passageiros. Terá um fim a sua tristeza, terá um fim a sua angústia, terá um fim a sua provação, terá um fim a sua luta, e este fim se dará quando Cristo raiar nos céus com poder e grande glória e estrondo para buscar a sua igreja. Amém, amém, graças a Deus. Se você ama a vinda de Jesus Cristo, se você espera a vinda de Jesus Cristo, se você anseia pelo seu encontro com Ele, se coloque em pé em nome de Jesus, que eu quero orar pela sua vida.